Sabe? Não pense que vocês estão diante de um cara que vai fugir da briga. Eu desafio qualquer um do Ministério Público, do Poder Judiciário, sabe, da polícia, a provar R$1 errado na minha vida. Minha pergunta, eu vou dar logo a voadora, então, no presidente. De volta ao poder, uma vez reeleito, Lula de novo na presidência da República, ele vai adotar essas medidas que o presidente Chávez adotou na Venezuela para blindar o seu governo, para blindar a estadia no poder, de tal forma que não aconteça mais essa operação do Judiciário e do Ministério Público contra o presidente Lula e contra o PT? Leandro, essa pergunta, na verdade, ela carece de um debate profundamente, eu diria, meticuloso, profundamente ideológico, para que a gente possa explicar determinadas coisas. Veja, eu fui eleito num processo democrático. E eu sou muito agradecido à democracia por ela ter permitido que um torneiro mecânico chegasse pela primeira vez à presidência da República de um país que era a 8ª economia do mundo. Ou seja, não é uma coisa simples você imaginar um metalúrgico sem diploma universitário governando a 8ª economia do mundo. Você sabe que havia um preconceito de que eu não podia ser, porque eu não estaria preparado para governar, e o meu desejo era poder ser eleito para poder provar que eu tinha mais competência para governar do que a chamada elite que tinha governado o Brasil até então. Porque eu trazia, na minha experiência política, alguns anos de acordos no movimento sindical, alguns anos de acordo no movimento social, acordos em relação ao próprio governo, sabe, que me permitia fazer coisas que eu acho que os outros não faziam porque não sabiam, porque não tinham experiência, porque não é através de um livro que você aprende a governar só. Você pode aprender muita coisa no livro, mas para governar, para lidar com as pessoas, para lidar com os seres humanos, para lidar com os problemas sociais, para lidar com as diferenças, para saber quem que você quer atender, quem que você quer dar prioridade, é outra questão. E aí a gente não aprende nos livros, não. A gente aprende no dia a dia. A gente aprende botando o pé na estrada e andando nesse país. Ora, eu fui eleito, eu vou lhe contar uma história para você ver a ironia do destino. Eu, quando fui eleito presidente da República, eu comecei a ter umas certas dúvidas. Eu fui eleito no primeiro turno, na verdade eu fui no segundo turno, eu tinha tido aproximadamente 47% dos votos, eu elegi 91 deputados. Quando eu tomei posse, eu tinha 91 deputados eleitos pelo PT de 513. Tinha um pouco do PCdoB, um pouco do PSD, um pouco do PDT, sabe? Mas eu estava distante de ter uma maioria que me permitisse votar alguma mudança substancial nesse país. Tá? Esse é um problema que o povo brasileiro precisa começar a mudar de comportamento. Se o povo quer votar num presidente progressista, ele tem que votar em deputados e senadores progressistas. Eles têm que votar em alguém que ele confia que vai fazer as mudanças necessárias que a sociedade precisa. Porque não adianta você colocar, sabe, a Dilma Rousseff na presidência e colocar apenas 57 deputados para defender ela, sabe, mais uns 50 de outros partidos de oposição e colocar 400 conservadores. É importante que o povo tenha isso em conta. Então, eu fui eleito assim. Só para você ter ideia, para que eu escolhesse os comandantes das Forças Armadas, eu não tinha nenhuma relação com nenhum militar. Eu procurei um amigo meu, que tinha o pai que era general, e fui procurar o pai desse companheiro para dizer, olha, eu preciso escolher e eu quero fazer a coisa da melhor maneira possível. E esse cidadão me deu um conselho que, para mim, deu certo. Ele falou o seguinte, olha, presidente, não, o senhor não tem que se preocupar se o general é conservador ou se ele é progressista. O senhor tem que lembrar o seguinte, tem uma fila nas Forças Armadas. Então, se na hora de indicar os comandantes, o senhor indicar aquele que está na frente, o senhor pode ter certeza que o senhor vai ter segurança no seu comandante. Pode ter certeza que as Forças Armadas vai respeitar a sua educação. Bom, e assim eu fiz. E posso te contar que eu tive muita compreensão, tive uma relação muito boa com as Forças Armadas, nunca me criaram nenhum problema, ou seja, e trabalharam porque eu tentei recuperar
parte das funções da Marinha, eu tentei recuperar a Força Aeronáutica, que não tinha nem avião mais, eu recuperei o Exército, que não tinha nem batalhão de engenharia, não pagava o salário mínimo, não tinha coturno para o pessoal trabalhar, o pessoal era liberado na hora do almoço, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço para os recrutas. Então, foi assim que eu montei meu governo na área militar. E o Poder Judiciário também, como é que você escolhe um ministro? Sabe, você não conhece todo mundo, você tem a lista de pessoas que chegam na tua mão, você consulta quem você acha que vai te ajudar, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Do governo participava sempre o ministro da Justiça, o advogado-geral da União, o chefe da Casa Civil, você consultava algumas pessoas dentro do Congresso Nacional, você vai indicando as pessoas pelo currículo. Mas você não tem prova de quando a pessoa estiver com a toga, se essa pessoa vai cumprir aquilo que você imaginava que ele pudesse cumprir. Veja, eu nunca indiquei ninguém do Poder Judiciário para votar em mim. Nunca. Nunca, nunca. Nunca falou. Estão todos lá. Se algum dia eu pedi um favor, eu indiquei eles, indiquei na perspectiva de que eles fossem dignos com a Constituição. Que eles respeitassem a Constituição. Que eles não se subordinassem à manchete de jornais. Ou ao Jornal Nacional ou à revista Veja. Eles não têm que ficar dando palpite na política. Eles têm que votar com relação aos autos do processo. É isso que eu espero das pessoas que estão no Poder Judiciário, como eles esperam algumas coisas da classe política. Então, veja, eu, se votasse a ser presidente da República, eu iria respeitar as instituições, iria trabalhar para melhorá-las, porque o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho de Justiça precisa ter mais gente da sociedade civil e fora da corporação. Não é possível acontecer o que aconteceu agora com o Dallagnol. Depois de 42 reuniões adiadas para julgar o Dallagnol, pegaram na semana que ia prescrever o processo dele e deram um castigo para ele ficar 1 ano, sabe, sem trabalhar, recebendo o seu dinheiro, sem poder pegar processo, mas continua ganhando o seu dinheiro. Ou seja, numa farsa, numa coisa mentirosa, sabe, 42 vezes foi adiado o julgamento do Dallagnol. 42 vezes. Ou seja, e quando ele entrou com o habeas corpus, logo, sabe, aconteceu a votação para dar direito para ele. Então, eu, sinceramente, vou discutir com a OAB, com o mundo jurídico desse país, como é que a gente pode fazer para fazer com que o Poder Judiciário seja menos oligárquico, seja menos elitista e seja um Poder Judiciário mais voltado para atender aos interesses da maioria da sociedade, sobretudo daqueles que são os mais necessitados do nosso país. Bem, e aí tem outras instituições. Eu sou uma pessoa que votei para fortalecer o Ministério Público. Durante 8 anos de governo, eu indicava sempre o primeiro da lista, porque era a minha concepção de sindicalista. E não me arrependo das pessoas que eu indiquei, também nunca pedi nenhum favor para eles. A única coisa que eu dizia era o seguinte: olha, não condene ninguém pela imprensa. Só denuncie a pessoa publicamente quando você tiver prova. Você não pode primeiro condenar uma pessoa para depois essa pessoa já condenada ir para o julgamento. A sociedade já o condenou, a imprensa já o condenou. Você veja o quanto genuíno foi massacrado pela justiça brasileira, pela imprensa brasileira, e quando ele é absolvido 12 anos depois, sai uma notinha no jornal. Bem, o que essa pessoa não esperava é o seguinte: é que eu fosse resistir e brigar pelos meus direitos. Eu tenho dito sempre o seguinte, Leandro, ou seja, caráter e dignidade a gente não compra em shopping, não tem na feira, não tem em botico nem em boteco. Dignidade e caráter a gente nasce com ele. A gente aprende de pai e mãe. Eu aprendi com a minha mãe o seguinte: meu filho, você quer saber se uma pessoa está dizendo a verdade? Não olhe na boca dele, olhe nos olhos dele. As pessoas mentem ou dizem a verdade pelos olhos. Portanto, quem estiver falando, saiba que eu estou sabendo se está mentindo ou não, porque eu aprendi com uma analfabeta chamada Dona Lindu a conhecer o caráter das pessoas. E eu não quero nenhum favor de ninguém. Eu quero apenas justiça. Eu quero que as pessoas sejam leais e estudem o mérito do meu processo. Porque, para mim, é uma questão de honra a minha inocência. E é uma questão de honra a punição dessa parte podre do Poder Judiciário ou do Ministério Público.
são instituições poderosas que é necessário para a democracia e eu pretendo valorizá-las, mas é importante que a gente dê nome aos bois quando essas pessoas errarem. Então, meu caro, eu não sei se um dia eu votarei, mas eu acho que alguém votará. Você poderá ser, outra pessoa qualquer pode ser presidente e pode tratar melhor do que eu. Tá? Eu fiz aquilo que estava no meu alcance. Acho que consegui fazer um governo, sabe, bom. Não foi aquilo que eu queria, por isso que eu queria votar em 2018, porque eu tinha consciência de que eu poderia fazer muito mais, juntar muito mais gente. Agora, meu caro, é isso aí. Eu quero continuar insistindo para a sociedade brasileira que não dá para desanimar, desistir jamais. Nós temos que brigar muito para consolidar o processo democrático nesse país e repetir todo santo dia. Toda criança tem direito a ir a uma escola, toda criança tem direito a tomar café com pão com manteiga, com leite de manhã, toda criança tem direito a almoçar e a jantar. É isso, temos que repetir todo dia. Isso está na Constituição, isso está na Bíblia, está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então é só cumprir. Eu, às vezes, fico brincando o seguinte: no Brasil, para você fazer uma revolução, você não precisa ler nada de Marx. É só pegar a nossa Constituição, que está lá nos direitos fundamentais, tudo que a sociedade tem direito. Então, se brigar por isso incomoda as pessoas, pode se sentir incomodado, porque eu vou continuar brigando por isso. E não se preocupem de devolver meus direitos políticos. Não se preocupem. Eu não preciso disso para fazer política. Eu não preciso ser candidato para fazer política. Uma vez eu desisti de ser deputado federal em 1990 para provar ao PT que eu seria importante ao PT, mesmo não tendo mandato. Eu queria provar que a importância que eu ia conquistar era trabalhando, e provei isso. Portanto, eu vou provar que, mesmo com esses processos, enquanto eu não provar que quem deveria estar preso foram aqueles que me prenderam, o Moro sabe que é mentiroso. É só olhar na cara do Moro. Você vê que ele é mentiroso. Ele se escondeu atrás da toga. Obviamente que a corporação tenta protegê-lo. Como é que a Globo vai se desfazer do Moro? Foi ela que pariu o Moro. Como é que ela vai se desfazer? Não vai se desfazer. Como é que a imprensa, o Estadão, a Folha de São Paulo vão se desfazer do Moro? Não vão. É por isso que não publicaram nada do Intercept. Porque cada vez... E veja, o que o Intercept falou é importante, Leandro, que tudo que o Intercept falou está na minha defesa, em cada processo. O Cristiano Zanin escreveu. Está acontecendo tudo aquilo que a gente previa. Então é o seguinte, o que eles não esperavam era com a minha vontade de brigar. E esse novo processo é uma nova mentira, que nós vamos desmentir outra vez. Não pense que vocês estão diante de um cara que vai fugir da briga. Eu desafio qualquer um, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da polícia, a provar R$1 errado na minha vida. Então é isso que me motiva a brigar, Leandro. Então, se eu votar, eu vou votar um dia mais maduro, E, para mim, votar como cabo eleitoral, porque na última eleição não me deixaram votar. Nem me deixaram votar, porque não permitiram que a urna fosse na cadeia para que eu votasse. Mas eu vou votar esse ano, quero votar o ano que vem, quero votar o ano que vem, E não se preocupem, porque eu não preciso de eleição para estar vivo. Eu estou vivo porque eu gosto da vida, porque eu gosto da democracia e acho que esse país merece uma nova chance de voltar a ser respeitado no mundo e internamente. Presidente Lula, o Joaquim Barbosa, o ex-ministro, que abriu as portas do inferno lá no Mensalão, é um sujeito que acabou no lixo da história, né? Está no ostracismo, tentou a vida como tuiteiro e não se transformou em mais nada. Você acha que o futuro do Sérgio Moro também é esse? É o lixo da história? Você acha que ele consegue, ele ainda tem alguma condição de ser candidato a presidente? Enfim, o apoio só da Globo o sustenta? Ou ele vai acabar no mesmo lixo da história que o Joaquim Barbosa? Olha, eu tenho uma dificuldade de julgar as pessoas. Você pode saber uma coisa, Leandro, eu não tenho do Moro o ódio que ele tem de mim.
Como pessoa humana, eu quero que ele siga a vida, que cuide da sua mãe, que cuide da sua família. Eu quero que ele seja tratado com o respeito que eu não fui por ele. Sabe? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Ele que siga a vida dele. Ele, se quiser ser candidato a presidente, ele tem que procurar um partido político, se filiar, se concorrer e participar da campanha. Ele tem mais de 35 anos de idade, ele tem um diploma universitário, portanto, ele tem uma coisa que quase todo mundo no Brasil acha necessária para ser presidente. Ele poderia ser candidato. Eu não tenho nenhuma preocupação, não tenho nenhum medo. Eu quero ver se a Globo tem coragem de eleger ele. Porque sabe o que acontece, Leandro? Eu fico assim um pouco preocupado com essa gente, porque você veja, tem um doleiro agora que era chamado Doleiro dos Doleiros, que ele denuncia que levava mala de dinheiro para a família Marinho, para o Roberto Irineu, para o Zé Roberto Marinho da Fundação. Você, por acaso, viu alguém do Ministério Público falar que vai fazer investigação nisso? Você ouviu alguém dizer que vai abrir um TIC para fazer uma investigação, para prestar um depoimento na Polícia Federal? Não. As coisas só acontecem porque essas pessoas se transformaram, na verdade, num partido político. E o Moro tem culpa. Veja, se alguém tivesse feito um teste psicotécnico com o Moro, as pessoas iriam descobrir que o Moro é um desequilibrado, porque ele ficou tão envaidecido pela pirotecnia que a Globo fez com ele, tentar vendê-lo um ser humano superior, tentar vendê-lo como um ser humano maior, ele acreditou tanto naquilo que quebrou a cara. Sabe? Ele poderia ter tudo aquilo dele e ter demonstrado seriedade quando ele virou bolsonarista. Veja, ele é tão medíocre que quando ele sai, ele tenta criar mais uma pirotecnia com o apoio da Globo. Eu vou sair porque o Bolsonaro quer indicar o diretor-geral da Polícia Federal. É importante lembrar que o presidente da República tem o direito de indicar diretor-geral da Polícia Federal, sim. Eu indiquei 2 vezes e nunca pedi, nunca orientei, porque eles têm autonomia. Agora, por que o Moro achava que ele podia e o Bolsonaro não podia? E tenta ganhar a opinião pública tentando mentir outra vez? Um homem que vive de mentiras e que constrói sua vida escondida atrás de uma toga não merece respeito para ser candidato. Mas se quiser ser, que seja. Que o povo tenha a oportunidade de votar, de escolher, e que tente fazer o que ele acha que está correto. Ele não está preparado politicamente, psicologicamente, e ele não passaria num teste psicotécnico para medir o caráter dele. É isso que eu penso dele, mas que siga a sua vida. Eu acho o Lula foda, gosto pra caralho dele, né? Demais, é um cara sensacional. Mas eu não corroboro muito com essa sensação, na verdade, com essa romantização dessa vibe Gandhi do Lula e tal. Eu acho bonito que ele tenha isso. Eu acho que ele não é um homem sem ressentimento, um homem só com uma aura de amor e tal. Eu acho que está faltando para o Lula é mais ódio, mais raiva, é mais sangue no olho mesmo. Essa coisa, o eleitor não tem culpa, o Joaquim falou, não tem culpa, claro que tem. O eleitor tem culpa e tem que mostrar para ele que ele está com o que ele é culpado. Assim, eu acho o Lula brilhante, é um sujeito de colocações brilhantes, ele de fato tem um discurso de um estadista, mas se ele continuar com essa coisa Gandhi, Mahatma Gandhi, o amor vai nos redimir, eu não tenho ressentimento, eu sou um homem sem ódio e tal, assim, ele não dura mais 1 ano se for reeleito, porque assim, os caras que estão do outro lado, a contra-revolução é odiosa, é irascível. Então é o seguinte, tem que passar também a mensagem de que é o seguinte, não me derrubam mais, porque agora eu vou para cima desses filhos da puta. Eu acho que falta um pouco, não sei, pode ser uma estratégia de comunicação. Né? Eu conheço o Lula de outros carnavais, ele não foi sempre esse Mahatma Gandhi, né? Não foi sempre essa coisa namastê, flutuando, né? sobre o eleitorado que não tem culpa. Porra nenhuma. O Lula era botava para fuder. Eu conheço o Lula desde 89 como repórter. Nunca tive grande atividade, mas acompanhei muito as campanhas do Lula. Fui repórter muitos anos, cobri campanha. Então, sei assim. Então, você já vi ele com raiva, ele com puto da vida, cuspindo marimbondo. E eu acho que, assim, talvez, é preciso você
calibrar essa narrativa, dizendo o seguinte: olha, é o seguinte, eu estou de olho em vocês, se eu voltar, vocês estão fodidos na minha mão. Essa coisa, não, vou perdoar todo mundo, o Ciro é um homem leal, o DEM tem gente boa, o eleitor não tem nenhuma culpa, coitadinho. Claro que tem. Claro que tem. Tem uma multidão de brasileiros que tem ingratos, um sujeito, uma parcela nojenta da sociedade brasileira, né, que se converteu ao bolsonarismo por interesse, porque, assim, o Brasil é um país de canalhas, e isso não é só de políticos canalhas. Tem uma parcela grande da sociedade brasileira que é de canalhas, e esses canalhas estão em toda parte. Estão em Alphaville, estão em Genópolis, estão na favela. Então, esse perdão para todos, essa coisa magnânime, assim, absoluta, não me agrada. Eu prefiro assim, que a narrativa, a discussão sobre política, seja colocada dentro dos parâmetros da realidade. Mas, assim, isso é uma impressão só que eu tenho, que é uma coisa que eu desejo. Agora, assim, no mais, a capacidade do Lula de dimensionar a política, de se colocar dentro da política e entender a política é, como o Joaquim falou, uma coisa formidável, assim, muito acima da média. E é por isso que o Lula é o Lula, né?